Paz do Senhor, irmãos. Amém. Feliz com Jesus? Amém. Glória. Coral lindo, hein? Maravilha. Abra sua Bíblia. Lá no Novo Testamento, amém? Livro de Gênesis, abre aí. Capítulo de número 3. Amém? Amém? Acharam aí? Deu certo? No Novo Testamento não vai achar, né? Gênesis capítulo... Ô Jailton, não dá dessa, Jailton. Pelo amor de Deus. Gênesis capítulo de número 3. Glória a Deus. Espero que seu domingo não tenha sido tão corrido quanto o meu. Que você tenha tido um domingo mais calmo, né? Mais relax. O meu foi bem corrido. Mas estamos aqui hoje para falar da palavra de Deus. E eu quero que você abra o seu coração, porque Deus com certeza tem uma palavra para o teu coração. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Aqui hoje? Tem? Opa, qual é o seu nome, jovem? Pedro, nome do meu pai. Pedro. Seja bem-vindo, tá? Você está na casa do Pai e Deus tem uma palavra para o teu coração. Amém? Gênesis capítulo de número 3, nós vamos ler 7 versículos e eu quero tentar falar sobre um assunto com vocês de forma bem tranquila. Capítulo 3 diz assim. Todos acharam? Amém? Amém. Fácil, né? Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. A serpente disse à mulher: certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia que vocês comerem dele, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e comeu. Também o deu ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Amém? Segundo alguns pesquisadores, cada pessoa no mundo, ela toma cerca de 35 mil decisões por dia. É decisão, hein, pastor? Cada pessoa toma cerca de 35 mil decisões por dia. E a maioria dessas é tomada de forma automática. Sobre o que se vestir, aonde ir, o que responder, o que ignorar. E a gente nem percebe, mas estamos sendo moldados por nossas escolhas. Isso é um dia normal. Essas decisões, elas, embora muitos pareçam pequenas, elas vão moldando os nossos hábitos, os nossos valores e até o nosso caráter. Mas a pergunta que fica é: quem está influenciando essas escolhas? São 35 mil decisões, são escolhas no automático, mas a pergunta que fica é quem? Quem está influenciando essas escolhas? Você já parou para pensar? Quem é que está moldando o seu jeito de pensar, o seu jeito de reagir, o seu jeito até de sentir? Nós vivemos em um mundo assim, um mundo saturado de vozes.
vozes à direita, vozes à esquerda, nós temos vozes ao nosso redor e isso é um dia normal. Nós temos as redes sociais dizendo o que é certo, o que é errado. Nós temos as músicas enchendo as nossas mentes com valores até mesmo distorcidos. Isso é um dia normal. Nós temos os influenciadores digitais, as séries, as ideologias políticas, tantas coisas influenciando o nosso dia a dia. Que tipo de pessoa nos tornaremos ou nos tornamos? Isso é um dia comum. Tudo ao nosso redor está disputando o quê? Disputando a nossa mente, disputando o nosso tempo, disputando os nossos olhos, os nossos ouvidos e até os nossos desejos. Isso é um dia normal. E no fim, o que parece ser só uma escolha, revela qual voz você tem ouvido. Essa é a verdade no final do dia. Revela-se a que voz você tem dado atenção. Você pode até achar que está no controle. Não, está tudo sob controle. Comecei o dia bem e terminei o dia bem, estou vivo. Cheguei em casa, cheguei aos meus, parece que está tudo sob controle. Mas o que a gente esquece é que há sempre alguém soprando algo. Há sempre alguém dando uma sugestão. O nosso ouvido está à disposição 24 horas por dia. Nós não estamos sozinhos. No livro de Gênesis, que nós acabamos de ler, no capítulo de número 13, nós temos uma história interessante. O texto vai dizer que então a serpente disse à mulher. A serpente está falando, e nós não vamos entrar no mérito se é um sentido figurado, se é uma serpente literal, não é essa a questão hoje. Vem na quinta que a gente bate um papo sobre isso. A questão é que Moisés está dizendo que a mulher está ouvindo o que a serpente diz. Então a serpente disse, ela usa palavras para dizer o seguinte: é certo, verso 4, que não morrereis. No verso de número 6 vai dizer, tendo essa percepção, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, ela toma do seu fruto, come e também dá ao seu marido que com ela comeu. Esse texto é um divisor de águas na história da humanidade. A raça humana cai nesse momento. Foi aqui que o pecado entra no mundo. Mas curiosamente, o pecado não entra por força. O pecado não entra de forma brusca, abrupta. Não, a serpente não tem armas. A serpente não coagiu Eva, não colocou Eva contra a parede. Não há violência, não há coerção. O que há nesse texto, o que Moisés está dizendo é que há um diálogo, há uma conversa. A serpente sutilmente influencia Eva através da palavra, do poder da palavra, da persuasão, não há força. Curiosamente, nós estamos no livro de Gênesis, e se nós voltarmos para o capítulo de número 1, do verso 1 em diante, nós veremos o que? Deus criando. No princípio havia trevas, a terra era sem forma e vazia. Então Moisés vai dizer, e disse Deus. Isso vai acontecer todos os dias da criação. No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto dia, nós vamos ver essa palavra se repetindo. A expressão é, e disse Deus. E toda vez que Deus diz alguma coisa, surge alguma coisa. A cada dia que Deus usa o poder da palavra, algo é construído, algo vem a existir. Aquilo que não existia passa a existir, porque Deus está usando o poder da palavra.
O Deus que poderia criar tudo em um dia só. Não. O Deus que poderia ter criado tudo em uma hora só. Não. O Deus que poderia ter criado tudo em um minuto só, cria as coisas diariamente. A cada dia Deus constrói algo por sua palavra. E aqui já fica uma verdade prática para mim e para você. Deus construiu as coisas com um tempo. Deus construiu cada coisa no seu devido dia. Todo dia é dia de construir alguma coisa. Não se apresse. Tenha calma e paciência. Não adiante o processo, mas aprenda com o próprio Deus que todo dia é dia de construir alguma coisa. Use as tuas palavras para construir um ambiente adequado, um ambiente melhor, um lar melhor, uma igreja melhor, um trabalho melhor. Todo dia você tem capacidade, condições de construir alguma coisa. Construa. Moisés está nos ensinando que a palavra tem um poder construtivo, tem um poder transformador. Aquilo que não existia passa a existir. Palavra. E curiosamente, quando chegamos no capítulo de número 3, o que vemos é o manuseio da palavra. A mesma verdade que aprendemos no sentido de que a palavra constrói, de que a palavra edifica, de que a palavra levanta, traz à existência. Vemos a serpente, que talvez tenha observado Deus construir através da palavra, e inspirada nesse ministério, usa de forma distorcida para destruir, para desconstruir, para deteriorar, para desconfigurar, para fazer sumir o brilho que havia em Adão e Eva. A serpente não usou armas e nem força. O que ela faz? Ela usa a estratégia sutil de influenciar. Ela usa o poder da palavra. A serpente não segurou as mãos de Eva. A serpente não forçou a boca de Eva. Ela não arrastou Eva até aquela árvore. A estratégia da serpente foi sutil. O que a serpente faz? A serpente simplesmente coloca dúvida na palavra de Deus. Deus trouxe a Adão e a Eva uma palavra: não comam da árvore que está no meio do jardim. Havia uma palavra empenhada na vida de Adão e Eva. Esta palavra: vivam de acordo com esta palavra. Enquanto viverem de acordo com esta palavra, ficarão de pé. Enquanto viverem de acordo com esta palavra, haverá vida em vocês. Enquanto se mantiverem nesta palavra, haverá intimidade entre nós. Parece que alguém ouviu esta palavra empenhada e disse: vou desfazer. A sutil influência da serpente, colocando dúvida na palavra de Deus. Capítulo 3, verso 1. O que é que a serpente diz? Foi assim? Mas foi assim mesmo que Deus disse? Foi isso mesmo que você ouviu? Foi essa a palavra empenhada de Deus a respeito de vocês? A dúvida, colocar em xeque aquilo que Deus disse. Quantos de nós, dia após dia, não experimentamos isso? Saímos da igreja animados. Que palavra! E aí chega em casa, alguém coloca em xeque aquilo que foi dito e te deixa em dúvida: mas será mesmo? Mas Deus disse que ia fazer, mas você tem certeza que foi Deus que disse? Dúvida, colocar a palavra de Deus em xeque. Não houve força. O que é que a serpente faz? Ainda no verso de número 4, ele reformula a verdade, dá uma outra cara, distorce, acrescenta coisas, diz algo contrário. Verso 4: é certo que não morrereis. Ei, a palavra de Deus é: não comam para que tenham vida. Mas a serpente reformula a ponto de dizer: é certo que não morrereis. É interessante que a serpente tem certeza da mentira, e Adão e Eva têm dúvida da verdade. A serpente está certa, fala com propriedade aquilo que não é verdade. Bate no peito e diz: é certo que não.
e Adão e Eva estão em dúvida a respeito daquilo que o próprio Deus disse. Estão tão em dúvida que o verso de número 5 vai dizer que a serpente conseguiu despertar um desejo no coração de Eva. Por quê? Porque ela vai trabalhar a ambição. Serás como Deus. Se você abandonar esta palavra, a palavra que Deus empenhou em vocês, e se aproximarem da mentira que eu estou expondo, ei, eu tenho algo para você. Eu tenho um resultado diferente para você. O ser humano, por natureza, é ambicioso. Nós queremos mais e queremos melhor, e não tem nada errado com isso. A questão é, a que custo? É submisso a que palavra queremos mais e melhor? Eu creio num Deus que tem para nós mais e melhor, mas eu creio que o mais e melhor vem através da palavra de Deus, e não da palavra da serpente. A serpente continua, e o processo vai se completar. Eva olha, Eva deseja, e Eva decide. Verso de número 6. Vendo a mulher que a árvore e o fruto da árvore era bom, era desejável, tomou. Mas não só tomou, comeu, e não era um pouco. Ela não foi empurrada para o erro, ela foi seduzida por uma ideia. Seduzida por uma ideia. Há um filme chamado A Origem, fica a sugestão, onde os personagens têm o poder de entrar nas pessoas enquanto elas estão dormindo, porque o filme parte de uma premissa, que existe uma coisa valiosa no mundo, mais valiosa que o dinheiro. E o que é que tem mais valor do que o dinheiro segundo o filme? São as ideias. Porque é baseado em ideias que homens fazem negócios, decidem ou deixam de decidir por fazer um tipo de negócio. E esses homens são homens de negócio. Então o que eles fazem? Eles entram nos sonhos das pessoas para implantar uma ideia. E quando aquele homem de negócio acorda, ele está com uma ideia na cabeça, e ele acha que a ideia é dele, mas aquela ideia foi implantada. Eu e você tomamos 35 mil decisões por dia. Quantas dessas ideias de fato emergem da palavra de Deus? Quanto dessas ideias que nós temos partem da palavra que saiu deste altar? Quantas das ideias de fato partem do momento que nós tivemos de oração, de comunhão com Deus, de relacionamento com o Espírito Santo, de bons conselhos de homens de Deus? A serpente entrou na mente de Eva e implantou uma ideia. O pecado começou na onde? Na mente. Começou pelo olhar, pelo desejo, e então vai culminar numa decisão. A carta de Tiago vai nos deixar claro o que é que está acontecendo aqui, porque nós precisamos tomar isso para a gente. Entendemos que apesar de estarmos aqui como cristãos, lavados e remidos pelo sangue de Cristo, novas criaturas em Cristo, ainda somos seres pecadores, que temos uma inclinação para o mal. E Tiago, no capítulo de número 4, verso 1 em diante, verso 14 em diante, vai deixar claro o que é que está acontecendo com Eva, o que aconteceu com Eva e o que é que pode acontecer conosco. Ele faz uma pergunta à igreja que ele está escrevendo. Ele faz uma pergunta, ele diz assim: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo. Na verdade é uma afirmação. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, aí sim gera a morte. Tiago está falando que existe um caminho até a consumação do pecado. Há em nós um desejo, a concupiscência, o desejo mau, é natural.
Se você não se policiar, se você não é nutrido pela palavra, pela oração, pela comunhão, isso vai aflorar em você, a ponto de você ceder a esse desejo. E cedendo a esse desejo, o que vai acontecer? Você vai conceber uma coisa chamada pecado. Pecado é errar o alvo. E tendo pecado, você está propício a uma coisa chamada morte. E aqui está o ponto-chave. Antes de ser um ato, antes de ser uma ação, o pecado foi uma construção interna. O problema está dentro de nós. Ele nasceu de uma voz errada, sendo ouvida, considerada e seguida. Nós não temos a decisão. Nós não podemos impedir uma ave de voar sobre as nossas cabeças. Isso é decisão dela. Ela pode sobrevoar as nossas cabeças. Mas nós podemos decidir se aquela ave vai fazer ninho sobre a nossa cabeça. Você entende isso? Você pode ter as suas tentações, isso é normal. Mas a questão é se isso vai fazer morada dentro de você. Se isso vai ficar sobre você, vai fazer morada dentro de você. A decisão é sempre nossa. Se Eva caiu com uma conversa lá no Éden, somente uma conversa, imagina o que pode acontecer conosco no dia de hoje, irmãos. Eva está exposta a um diálogo, mas e hoje? Com milhares de vozes competindo pela nossa atenção. Se Eva estava exposta simplesmente à voz da serpente, o que será feito de nós, de nossa juventude, de nossos irmãos e irmãs, que estão expostos a milhares de vozes competindo por nossa atenção? Naquele dia, Eva estava conversando com uma serpente, e essa serpente ainda está viva. E se você apostar, entender comigo a ideia teológica de que a serpente não é onipresente, assim como Deus é, ela precisa de estratégias para alcançar mais pessoas. Ela estava atacando um casal, hoje ela precisa atacar o mundo inteiro. Hoje, essa serpente tem Wi-Fi. Hoje ela precisa usar as estratégias que tem. Ela fala por meio de vídeos curtos, pelas músicas, pelos filmes. Ela fala pelos comentários em redes sociais, pelos discursos que são bonitos, mas estão cheios de veneno. Nós vivemos expostos todos os dias. São ideias que estão relativizando o pecado. Será que é assim mesmo? Observe como é que vive o cristão do mundo moderno. Há um tempo atrás, nós pegávamos pesado na questão de roupa, na questão de música. Hoje tanto faz. Você vai à rede social e o crente parece só mais um no meio. Relativização do pecado. Nós vivemos expostos a influenciadores que estão banalizando os valores de Deus. Recentemente, a gente observou que tem um influencer por aí que não pertence a uma comunidade evangélica, não pertence a nenhum tipo de igreja, mas ele está batizando pessoas, banalizando os valores de Deus. Nós estamos expostos a conteúdos que despertam um desejo errado, alimentam a vaidade, a inveja, a sensualidade e até mesmo a nossa rebeldia. Tiago 4, verso 1, diz assim, agora sim uma pergunta: de onde é que vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês mesmos? Nós estamos expostos. E de onde é que veio? De onde é a origem destas coisas? Por que é que nós cedemos? É por causa de um problema interno, uma paixão interna.
E tudo isso vai entrando pelos nossos olhos, vai entrando pelos nossos ouvidos, exatamente como está acontecendo em Gênesis capítulo de número 3. O que Eva viu, o que Eva desejou, hoje nós estamos vendo em HD, em alta resolução, em TVs de 55 polegadas. Nós curtimos, nós seguimos e muitas vezes decidimos exatamente igual, dizer não à verdade, mas optar pela voz da serpente. Vamos refletir? Quais são as vozes que você tem ouvido com mais frequência? Quais são as vozes que os seus filhos têm ouvido com mais frequência? Observe as canções que ele sabe cantar. Observe os textos que ele sabe de cor. Observe quantos nomes de jogadores de futebol ele sabe. Quais as seleções, de que país que é. Quais vozes nós temos ouvido com mais frequência? Porque aquilo que você ouve forma quem você é. Quem é que está formando a sua visão de mundo? Quando você vai tomar decisões, você toma decisões baseado em quê? Em que tipo de valores? Quem é que tem moldado os seus desejos e a sua forma de pensar? Vamos refletir. E o problema não é só o que você decide. O problema é quem influenciou a sua decisão. Você está ouvindo quem? O Espírito Santo ainda tem espaço nas suas decisões? Evangelho de João, capítulo 10, número 27, verso 27, diz assim: é o próprio Jesus dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. É o pastor dizendo que ele tem ovelhas, e as ovelhas que ele tem conhecem a sua voz, e por conhecer a sua voz, elas tomam uma decisão, a decisão de segui-lo, a decisão de ser influenciado por ele, de ir para onde ele vai, de estar aonde ele está. Para concluir, eu quero ler um texto com você. Eu queria que você prestasse atenção, é só uma reflexão. O mal chegou ao paraíso vestido de perguntas, não com estrondo, mas com sussurros, não com garras, mas com dúvidas. Deus realmente disse? A serpente não atacou Adão e Eva, seduziu-os, fez o Criador parecer menos pai e mais tirano. Veja como funciona essa artimanha. Primeiro, questiona a palavra. Depois, difama o caráter. E por fim, oferece atalhos. E funciona ainda hoje. Quantos de nós tropeçamos no engano? Quando o trabalho parece mais importante que a família, quando só essa vez parece inofensivo, quando a pressa justifica os atalhos. Mas olha a graça, no mesmo jardim, o jardim da queda, Deus prometeu um Redentor. A primeira profecia de esperança, porque o mesmo Deus que viu o pecado entrar, já preparava o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Qual é o sussurro que você precisa silenciar com a verdade hoje? Feche seus olhos.